pessoal, chegamos ao quarto episódio dessa primeira temporada do programa Olhares Juvenis. Meu nome é Felipe Davi, eu faço parte da redação da Flâmula Juvenil, que é a revista da Igreja Metodista destinada aos adolescentes. Nós estamos aqui para mais uma conversa e eu quero convidar para participar com a gente a Letícia, que é secretária de atas da Federação Metodista de Juvenis da 2ª Região. Letícia, seja muito bem-vinda. Oi, Felipe, obrigada. Como você disse, eu sou da 2ª Região. Sou carioca no território gaúcho. É isso aí. E para completar o nosso time dessa conversa de hoje, eu quero convidar o João Marcos, que é o presidente da Federação de Juvenis da 6ª Região. Ele fala com a gente direto de Santo Antônio da Platina, do Paraná. João, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Deus abençoe, gente. Vai ser uma honra estar aqui com vocês hoje. E como eu disse, sou o presidente da 6ª, né? E aqui na cidadezinha pequena, mas estou aí junto com os grandes. E como eu falei, nós estamos hoje no nosso quarto episódio. E a nossa conversa de hoje é sobre santidade. Será que é possível desenvolvermos uma vida de santidade? Será que é possível sermos santos e santas? E o texto bíblico que está baseado nesse estudo é o texto de 1 João, o capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. E esse texto ele fala sobre o processo de nos tornarmos filhos e filhas de Deus, e a partir disso, qual que deve ser a nossa postura diante do pecado. E aí eu queria fazer a primeira pergunta para a Letícia. Letícia, a partir desse texto, daquilo que você leu nesse texto, o que você gostaria de destacar, o que te chamou a atenção? No texto, eu achei duas coisas muito interessantes e muito profundas, assim. Uma é no versículo 1 ainda, que fala que o amor de Deus é tão grande por nós que nós somos filhos, nós somos chamados de filhos. E eu acho isso muito... É verdade, né? Óbvio. E isso nos torna santos. Mas não é só isso, né? A gente precisa praticar também. E no versículo 6 fala assim: assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca ouviu e nunca o conheceu. É exatamente isso. Se você não vive unido com Cristo, você vai continuar pecando, você não vai ter uma vida de santidade, sabe? Mas se você está lá, se você está lendo a Bíblia, você está praticando, você está orando, você tem um relacionamento como filha e filho de Deus, você vai ter essa vida. Não vai ser tão difícil assim como parece. E eu acho isso muito profundo. Isso é bem interessante mesmo, e eu vejo que o texto ele reforça algo que nós já temos falado, né? Falamos nos outros episódios, e a gente consegue encontrar isso aqui também, que é sempre uma ação inicial de Deus. Aqui quando a gente lê o versículo, né, o primeiro versículo fala: veja que grande amor nos tem concedido Deus. Deus ele é o primeiro interessado nesse processo de nos tornar filhos e filhas, né? Ele é que dá o primeiro passo nisso, e esse passo ele exige de nós também uma atitude, né? Ele exige de nós uma resposta, porque como até o intertítulo aqui da minha Bíblia está falando, né, que Deus é Pai e é santo, seus filhos também são santos. Então, Então, a resposta que Deus, nesse processo de filiação, ele nos apresenta, é de nos tornarmos parecidos com ele e sermos santos. E dentro disso, Letícia, o que a lição assim, te ensinou a respeito de santificação? Eu separei aqui também que não está na lição, que está em 1 Pedro 1, do 14 ao 15, do 14 do 15, que fala que a gente tem que ser obediente. Então, eu acho que a lição nos ensina isso. Porque se a gente não for obediente, a gente não vai conseguir ter esse relacionamento, como diz a fórmula, a gente não vai conseguir ter essa maturidade, sabe? E a maturidade, o relacionamento, a obediência, tudo isso é ligado à santidade de uma forma ou de outra. E para você, João, o que a lição assim, te ensina a respeito desse processo de santificação? Eu acho muito interessante quando ele coloca a santificação como uma escada. Porque nunca você vai conseguir atingir ser santo como Deus. Você nunca vai conseguir ser perfeito igual a Deus, mas você consegue estar no processo, você consegue buscar isso. Você caminha de degrau em degrau. E a santificação não é quanto mais em cima você está, mas o quanto você está avançando, né?
Então, se você antes lia e hoje não lê mais, meio que você está regredindo. Mas se você continua lendo a Bíblia, se você está ali buscando o Senhor, se você está querendo não pecar, se você está buscando fazer as coisas que agradam a Deus, aí você vai estar se santificando a cada dia, né? E pensando nisso, em algo que existe um processo, um caminho, uma jornada, como, João, que você acha que a gente pode relacionar a santidade, a santificação com a maturidade cristã? Como é isso de processo, a cada dia você precisa ser maduro e perceber que você não chegou lá. Porque muitas vezes a pessoa coloca o limite que ela tem, ela chega ali, ela fala, não, eu oro tanto tempo por dia e eu leio tanto tempo por dia e eu faço jejum tal dia da semana, mas ela meio que estagnou e faz isso por rotina. Às vezes a pessoa que lê menos, que jejua menos, que faz menos coisas, essa pessoa está no processo de santificação maior, porque essa outra se estagnou. A maturidade, às vezes, precisa ter para continuar crescendo. A pessoa acha que ficou madura e pode parar de crescer, mas realmente é maduro quem entende que nunca pode parar, quem entende que nunca chegou lá, né? Legal que a Letícia colocou, se nós conhecemos a Jesus, nós não vamos mais pecar, nós não temos mais pecado. Isso não é porque a gente nunca mais vai errar ou porque a gente precisa ser perfeito, é porque a gente está nesse processo de santificação. Quanto mais maduro a gente está, mais a gente entende que foi um erro, que não foi uma coisa proposital. Nós temos a maturidade de pedir perdão a Deus e nos humilharmos diante dele e aí sim continuar se santificando. Então, o que cai você da escada não é errar, não é pecar. O que faz você cair ali, talvez seja você achar que está parado, você achar que tá bom isso. E eu acho que algo que a gente precisa sempre ter em mente também é que o pecado ele faz parte da nossa vida, né? Quem nos dera se a gente pudesse aceitar Jesus e viver livre disso, né? A gente aceita Nossa, Jesus. eu queria tanto poder viver sem pecado, ia ser tão bom. A gente não aceita, ninguém que aceita Jesus vira anjo, né? A gente continua vivendo os nossos desafios, tendo dentro da gente pensamentos, ações, vontades, desejos, que muitas vezes vão nos levar ao pecado, né? E aí que está, eu acho que o ponto-chave. Qual que é a diferença, então, do pecado na nossa vida, quando nós assumimos esse compromisso de sermos cristãos, cristãs, da vida de pessoas que não têm essa postura? O que vocês acham, assim? Eu acho que a pessoa que não conhece Jesus, não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ela vai pecar e vai estar, às vezes, se divertindo até. Mesmo que aquele pecado gere consequências para ela, ela não vai entender o peso que aquilo está tendo ali para ela. Mas quando a pessoa é cristã e ela entende que Jesus morreu na cruz para trazer mais intimidade com Deus e que o pecado nos afasta de Deus, você vê que você está meio que ignorando o sacrifício de Jesus por você e você sente o peso daquele pecado, você meio que entende o que está acontecendo. Aí você pede perdão e transfere o pecado para Jesus e o alívio que você tem não dá para explicar, né? Porque Jesus está carregando o seu fardo. O próprio Deus veio à Terra e se fez homem e está carregando o seu fardo. Então, pensar isso, imaginar isso é maravilhoso. E para você, Letícia? Eu acho que o João falou tudo e mais um pouco. É muito isso, sabe? Quando você sabe que você é filho de Deus, você vai ter a maturidade para ver que você realmente errou, sabe? Tudo bem errar, todo mundo erra. Mas você vai ter a maturidade de pedir perdão. E quando você não tá com esse relacionamento com Deus, quando você tá perdido no mundo, você não vai perceber que isso é tão grave. Você peca, mas vai falar, tipo, tudo bem, isso não é nada demais. Vai ser pior quando, sei lá, eu matar alguém. Claro que, né? Mas não pesa. Mas é como a gente sempre escuta na escola dominical. Pecadinho, não existe pecadinho e pecadão. É pecado. E você precisa pedir perdão para você continuar com essa vida de santidade. E eu tenho uma dica muito legal também, que a minha irmã, uma vez, ela fez, e eu achei muito interessante, que, tipo assim,
Você, às vezes, pode esquecer que você está nesse processo de santidade. Mas aí você pega um post-it, coloca na sua Bíblia, coloca na sua parede, coloca, tipo, você é santo, você consegue, não peque. E aí isso vai se tornando um hábito na sua vida. E eu acho isso muito legal. Se você quiser fazer na sua casa, eu vou fazer aqui na minha. Eu acho muito difícil, tipo, alguém não ter passado por isso, né? Tipo, de você todo dia orar tal no mesmo horário e fazer aquilo e meio que você fala até as mesmas palavras. Você começa a oração sempre do mesmo jeito e você meio que tá falando sozinho, você não tá falando com Deus. Porque é uma rotina para você, você tá fazendo aquilo por obrigação às vezes e por costume. Mas é muito chato cair nisso. Você tem que ter um jeito de se lembrar que você está fazendo isso para se santificar, para ser mais parecido com Deus, para poder ter intimidade com Ele, né? E eu queria pensar, a gente está falando a respeito de santificação, de santidade, mas assim, na prática, como que a gente vive, então, dentro que vocês leram aí na lição, como a gente vive essa vida de santidade? John Wesley separa atos de piedade e obras de misericórdia. Basicamente, esses atos de piedade são coisas que você faz para se ligar com Deus. A prática de oração, a prática do jejum, a prática de aprender da palavra, de meditar em Deus, meditar na palavra, ter comunhão com a igreja, isso tudo vai te trazer intimidade com o Senhor, vai fazer uma ligação vertical com Ele. E também as obras de misericórdia são as ações que nós fazemos para as pessoas da terra. Então, evangelizar, ajudar as pessoas que necessitam, dar comida para aqueles que não têm, roupa para os que não têm também. E fazendo isso, você vai percebendo o seu avanço em santidade, né? É mais ou menos assim que você vai subir aqueles degraus que a gente estava falando, né? Degraus que a gente estava falando, né? E você consegue avançar na sua santidade. Você, tendo essa piedade, essa misericórdia, você consegue estar mais próximo de Deus. Você vai estar mais íntimo dele, né? E aí, se a gente pensa, então, né, viver em santidade como isso, né? A gente ter esse nosso relacionamento com Deus por meio da oração, por meio do jejum, por meio da nossa comunhão com a igreja, participando ali, né, desses atos, e também por meio da nossa mão estendida ao próximo, do nosso olhar em favor do outro, né? A gente consegue de fato caminhar e entender que muito mais importante, como já foi falado aqui, do que estar a um ponto ou outro na jornada, o mais importante é estar na jornada. Então, muito mais importante de que degrau nós estamos é o fato de nós estarmos subindo o degrau, né? Eu acho que a gente precisa encarar dessa forma. E a partir disso, a partir dessa lição, eu queria saber primeiro de você, João, e depois da Letícia, quais são os desafios que essa lição traz para quem é juvenil? Primeiramente, tipo, você vai ter que privar seu tempo, sua vida de jovem, que você quer divertir, que você quer sair para curtir, que você está na sua melhor idade para curtir, e você vai ter que deixar isso de lado e se santificar para Deus. A gente acha que isso é um peso. No começo a gente pensa que isso vai ser ruim, mas depois de um tempo você vê que a melhor escolha da sua vida foi gastar a sua juventude, gastar não, né? Ganhar a sua juventude junto a Deus, porque se você está com Ele, a sensação que você tem é maravilhosa. Você se tornando íntimo, você vai perceber que você quer estar com Ele. Outros desafios são os típicos, né, de a gente ser juvenil, tanta coisa mudando, tantos hormônios, tanta loucura que passa na nossa cabeça e a gente às vezes não entende. E a gente acha, e o desafio pode ser perceber que nosso refúgio tem que ser o Senhor, porque quando a gente encontra no Senhor esse refúgio, essa busca pela santidade, nós conseguimos lidar muito melhor com quem a gente é. Às vezes a gente entra em algumas crises, algumas coisas que nós mesmos pensamos sobre a gente, mas o que importa é o que Deus pensa. E às vezes nós precisamos perceber que não é mesmo um desafio, é uma oportunidade de ficar melhor, né? O desafio, eu acho que é muito no meio em que a gente tá, sabe? A escola, a gente tá todos os dias, agora na pandemia não muito, né? Mas presencialmente, a gente tá sempre naquele ciclo de amizades onde, tipo, todo mundo pensa uma coisa e você não.
porque você sabe que a sua vida é de Deus, é de Jesus. Então, tipo, você não pensa do mesmo jeito e aí você vai e acaba concordando com a pessoa, sendo que você não concorda. E aí eu acho que essas coisas pequenas vão fazendo com que você fique carregado de culpa, né? Porque você vai estar pecando se você não está falando a verdade ali. Então, eu acho que esse é um desafio muito comum, assim. Pelo menos eu passo muito, eu acho que o João também passa na escola, e enfim. Mas a gente tem que focar os nossos olhos em Cristo, focar os nossos olhos no que é bom, no que vai ser para sempre, porque Jesus é nosso caminho. Nós temos que dar nossa vida para Jesus e assim a gente vai ganhar a nossa vida, né? Pessoal, quero aí agradecer demais a participação de vocês. Quero concluir aqui a minha fala lendo um trecho que está na nossa lição, que diz que a santidade nos leva a produzir frutos, a transformar o mundo e a sociedade. Que, de fato, cada um de nós possa reconhecer esse amor de Deus que nos chama de filhos e filhas e responder a esse amor buscando pela santidade. E como buscando a santidade? Por meio do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com as outras pessoas. Lembrando que você pode se aprofundar ainda mais em tudo que nós temos conversado aqui em toda a temporada com a nossa revista Flâmula Juvenil Crescer. Ela está disponível no site da editora Angular e você encontra essa revista tanto no formato digital como físico. Então você pode levar aí para sua turma, para seus amigos e amigas da escola dominical, para que vocês juntos possam crescer também nisso. Se você está nos ouvindo também, ouvindo esse podcast, você pode compartilhar com seus amigos e fazer essa mensagem, aquilo que nós conversamos aqui, se espalhar entre outros e outras adolescentes que você conhece. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Espero vocês aqui na próxima semana. E obrigado aí, Letícia e João. Obrigado pela oportunidade, viu? Deus abençoe. Valeu, pessoal.